Se você está estudando para o vestibular, concursos ou se você é autônomo, é bem possível que você esteja sempre trabalhando, sempre pensando em trabalho, mas mesmo assim, sempre com aquele aperto no peito de será que eu estou fazendo o suficiente? Até os momentos de descanso e de lazer viram um peso na consciência. Você poderia estar revisando aquela matéria que você não entendeu, você poderia estar fazendo mais uma entrega ou você poderia estar preparando mais uma aula. São sensações e dilemas que mostram que aquela história do trabalho enquanto eles dormem cresceu tanto que se tornou hegemônica. Você pode e deve aguentar mais, trabalhar mais para ter uma sensação de que a promessa do sucesso pode ser cumprida. Mas ela quase nunca é. Segundo o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, essa ideia neoliberal do desempenho tem esse disfarce de dedicação e autonomia, de superação individual e de liberdade. Mas, na verdade, ela é a expressão de uma nova forma de exploração que está por trás de uma sociedade do cansaço. Meu nome é Thaís Lima e nesse vídeo a gente vai ver um pouquinho dos argumentos destes dois livros aqui, Sociedade do Cansaço e Psicopolítica, do Byung-Chul Han. O Han é um pensador que anda meio famoso ultimamente e várias pessoas aqui pediram um vídeo sobre ele, então aqui está. Mas antes de continuar, se você está curtindo esse humilde canal de Ciências Humanas e se esse vídeo te ajudar de alguma maneira, apoie o meu trabalho aqui, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com todo mundo que você gosta. E vamos lá! Pensa no sistema imunológico do corpo humano. Ele protege o corpo de ataques de micro-organismos e outras substâncias estranhas. E como isso acontece? O sistema imunológico identifica o elemento estranho e mobiliza os mecanismos de defesa para eliminar ele dali. O Byung-Chul Han é um desses pensadores que usa metáforas e analogias do corpo humano para entender a sociedade. E ele explica aqui no livro que a lógica da imunologia é a que marca o século passado, o século XX. Para a gente entender, assim como no sistema imunológico do corpo humano, as sociedades imunológicas estabelecem, como o Byung-Chul Han fala, uma polarização nítida entre quem é o inimigo e quem é o amigo, entre o interior e o exterior, ou entre aquilo que é próprio e aquilo que é estranho. E a Guerra Fria é o exemplo que ele usa para explicar a lógica da imunologia. A Guerra Fria, vocês sabem, foi aquela rivalidade geopolítica entre Estados Unidos e União Soviética. Dos dois lados do conflito havia uma distinção entre nós e eles. E se a gente pensar bem, esse exemplo faz parte da biografia do Byung-Chul Han. Pensa só, a Coreia do Sul sentiu na pele os efeitos da Guerra Fria. Depois da guerra com a Coreia do Norte, ainda fica na Coreia do Sul um medo intenso de inimigos, infiltrados, o medo do estranho, dos agentes externos. Na Coreia do Sul, isso se refletiu numa longa ditadura militar, com direito a todos os piores ingredientes de ditaduras: perseguição a opositores, remoção de direitos políticos dos críticos ao regime, culto a líder, censura, tortura. Para pensar no modelo imunológico do século XX, o Byung-Chul Han recorre ao pensamento do Foucault, mais especificamente à ideia da sociedade disciplinar. A sociedade disciplinar é a sociedade do panóptico, em que a dominação é marcada pelo controle e pela vigilância dos corpos. A sociedade disciplinar é também a sociedade do sujeito da obediência. Isso significa que, além do controle disciplinar dos corpos, ela também é marcada pela diferenciação clara daquilo que pode e do que não pode, e pela punição que vem de alguma instância superior. Mas enfim, para o Byung-Chul Han, o sujeito da obediência, a sociedade da imunologia são conceitos bons para entender o século XX e a forma como a dominação e a exploração se desenvolveram ali. Acontece que com o declínio da Guerra Fria e especialmente depois da ascensão do neoliberalismo, ele mostra que uma nova forma de dominação começa a aparecer: a dominação neuronal. Depressão, burnout, ansiedade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
No século XXI, os nomes desses transtornos mentais estão ficando cada vez mais comuns no nosso dia a dia. São doenças bem mais difíceis de diagnosticar do que as doenças imunológicas. Elas não são causadas por um elemento estranho que invadiu o seu corpo, por um bicho que mordeu ou por algum vírus ou uma bactéria. Por isso, o tratamento não é que nem nas doenças imunológicas. Não se resolve a depressão simplesmente pegando um organismo invasor e eliminando ele do seu corpo. Não dá para tomar uma injeção de serotonina nem nada do tipo. Então, repare que há duas lógicas diferentes e é isso que o Byung-Chul Han destaca aqui. A lógica das doenças imunológicas e a lógica das doenças neuronais. As doenças imunológicas são marcadas pela negatividade, pelo controle e pela exclusão. Mas a lógica neuronal traz uma mudança importante. Vamos lá ver o que o Han escreve. A violência viral, que continua seguindo o esquema imunológico de interior e exterior ou de próprio e outro e pressupõe uma singularidade ou alteridade hostil ao sistema, não está mais em condições de escrever enfermidades neuronais como depressão, TDAH ou síndrome do burnout. A violência neuronal não parte mais de uma negatividade estranha ao sistema. É antes uma violência sistêmica, isso é, uma violência imanente ao sistema. Tanto a depressão quanto o TDAH ou a síndrome do burnout apontam para um excesso de positividade. Então olha só, a causa das patologias neuronais não é uma causa externa como nas imunológicas. Isso significa que não tem aquela origem na negatividade estranha ao sistema. A causa das violências neuronais é imanente ao sistema, ou seja, ela faz parte integral da lógica de funcionamento da sociedade. Tá, beleza, mas o que tudo isso tem a ver com o cansaço? Para entender isso, a gente precisa entender a lógica da positividade primeiro. Yes. Eu posso. Eu acho que isso é o fundamental. Vocês têm que acreditar que vocês podem. A gente vive o dia a dia, mas a gente pode fazer mais. Interessa que você honra a sua história e sabe que você pode chegar muito mais longe. O Byung-Chul Han argumenta que a dominação e a exploração no neoliberalismo não são mais articuladas pela negatividade da proibição e da vigilância como era na sociedade disciplinar. Agora, dominação e exploração se fundamentam na positividade, ou melhor, no excesso de positividade. Positividade é essa ideia individualista de que, com vontade e foco, nada é impossível para o indivíduo. É como se o indivíduo fosse sozinho capaz de tudo, como se tudo fosse possível a partir do esforço individual, ignorando fatores históricos, sociais, econômicos e políticos. E como todo mundo pode, se você não conseguiu, é porque você não quis de verdade. Se você quisesse, você ia lá, conseguia. Mas você preferiu ficar de preguiça, você preferiu ficar gastando seu dinheiro à toa. Enfim, isso é a positividade. Em vez de dizer o que o dominado é proibido de fazer, em vez de exercer um controle disciplinar sobre ele, a positividade da violência neuronal reforça a todo momento que o indivíduo explorado pode. Acredite, tudo é possível. Essa palavra, eu sou um cara que para mim, eu detesto a palavra não posso, não vai dar, e tudo não é para amanhã. Era para ontem. Então a forma de exploração do neoliberalismo não é mais aquela do sujeito da obediência. A exploração baseada no sujeito da obediência ficou ultrapassada. Agora, a forma mais sofisticada, a última geração da exploração, é o sujeito do desempenho. Exatamente porque ele traz essa sensação de liberdade. Mas quem é o sujeito de desempenho? Vamos lá ver no livro. O sujeito do desempenho está livre da instância externa de domínio que o obriga a trabalhar ou que poderia explorá-lo. É senhor e soberano de si mesmo. Assim, não está submisso a ninguém ou está submisso apenas a si mesmo. É nisso que ele se distingue do sujeito da obediência. A queda da instância dominadora não leva à liberdade. Ao contrário,
faz com que a liberdade e coação coincidam. Então, a exploração do sujeito da obediência tinha uma autoridade externa que te controlava e vigiava. Já a exploração do sujeito do desempenho tem uma cara de liberdade porque ela derruba essa autoridade externa. Pensa só, quando insiste para o indivíduo que ele pode, a exploração ela começa a se internalizar no sujeito. A ideia mais ou menos é a seguinte: se você quiser mesmo, você pode, porque todo mundo pode, mas você tem que querer também se submeter a uma autoexploração. Não conseguiu? Talvez você não tenha se autoexplorado o suficiente para ter um desempenho melhor. Enfim, o que o Byung-Chul Han está dizendo aqui é que na dominação baseada no sujeito do desempenho, a autoridade é trazida para dentro do sujeito, é internalizada. Não precisa mais de ninguém de fora dando ordens para que você obedeça, dizendo o que pode ou o que não pode. Não precisa mais de um chefe ou de um superior no controle. O indivíduo exige de si mesmo desempenho, metas, produtividade. E acredita que esse individualismo da exploração é a prova da sua liberdade. Quem exerce a autoexploração é tipo um chefe internalizado que reproduz na consciência aquelas demandas do mercado. Wir leben heute nicht mehr in einer Disziplinargesellschaft, die vom Verbot oder vom Befehlen beherrscht ist, sondern in einer Leistungsgesellschaft, die angeblich frei ist, die vom Können, yes we can, bestimmt ist. Aber dieses Können erzeugt nur am Anfang ein Gefühl von Freiheit. Bald erzeugt es mehr Zwänge als du sollst. Ja, man wähnt sich zwar in Freiheit, aber in Wirklichkeit beutet man sich freiwillig und leidenschaftlich aus, bis man zusammenbricht. A sociedade do sujeito de desempenho é a sociedade do cansaço. Afinal, o burnout, o esgotamento físico e mental são consequências dessa autoexploração. E essa ideologia do todo mundo pode, é só querer de verdade, também traz a cultura da culpa, que alimenta transtornos depressivos e de ansiedade. Essa cultura do sujeito de desempenho também explica os coaches. São pessoas que reforçam a ilusão de que você pode tudo, que te dão motivação para querer realizar seus sonhos e conquistas. Vocês conhecem o discurso, é muito bonito e, melhor ainda, combina com os interesses do capitalismo. Nada como um trabalhador motivado para dar mais e mais de si mesmo. O que eu acho é que o Byung-Chul Han diria que os coaches são aqueles que ensinam as técnicas da autoexploração e que enfatizam o tempo todo essa cultura da positividade. Ah, mas você tá falando mal de trabalho porque não gosta de trabalhar. Esse coreano aí tá defendendo preguiçoso, que não quer saber de se esforçar na vida. Bom, a crítica toda aqui não é ao ato de trabalhar em si. É uma crítica à forma como o capitalismo organiza socialmente o trabalho, o que é bem diferente. Especialmente a forma que o trabalho assume no neoliberalismo, voltado para a ideia do sujeito do desempenho. Por isso não é uma crítica ao esforço pessoal em si. Não tem nada a ver com uma crítica àqueles que trabalham, que dão duro para sustentar suas famílias ou que estão super motivados nos seus projetos pessoais. É mais para apontar um local para crítica. É mostrar que essa nova organização do trabalho não entrega a liberdade que ela diz entregar. Na verdade, o que ele mostra é que uma das armas do neoliberalismo é justamente construir uma exploração que pareça liberdade. Uma forma de exploração sofisticada e muito difícil de combater. Crença que forma um tipo de subjetividade que leva a uma série de transtornos e que inaugura uma nova e sutil forma de dominação. A psicopolítica. A técnica de poder do regime neoliberal assume uma forma sutil. Não se apodera do indivíduo de forma direta. Em vez disso, garante que o indivíduo, por si só, haja sobre si mesmo de forma que reproduza o contexto de dominação dentro de si e o interprete como liberdade.
Gostaram de conhecer um pouquinho do Byung-Chul Han? Bom, a intenção aqui é fazer um convite para você fazer a sua leitura desses livros. São livros curtos, talvez você possa ter uma dificuldade, mas com alguma paciência, vai! Eu super recomendo. Não esquece de me contar aqui nos comentários o que você mais gostaria de ver aqui no canal e também de deixar a sua manifestação de amor. É isso! Obrigada por ficar aqui comigo até o final. Tchau!